Olá, seja bem-vindo ao nosso Encontro às 6. Esse encontro que é marcado aqui de segunda a sexta, através das nossas redes sociais, também pelo nosso canal no YouTube, Lagoinha Porto, e você é muito bem-vindo a participar deste encontro, onde quer que você esteja, porque afinal de contas, não é? Esse encontro é um encontro online. E por ser online, né, nas redes, nós podemos estar juntos, onde quer que você esteja, não é? Cá em Portugal, o nosso horário é 6 da tarde, mas eu não sei de onde você nos acompanha, portanto, o nosso horário de encontro marcado pelo horário de Portugal é às 6 da tarde, mas eu te encorajo a assistir essa programação, não apenas nesse tempo em direto, mas também, não é, durante toda a semana os nossos vídeos ficam aqui na nossa página Lagoinha Porto no YouTube para você curtir, compartilhar, se inscrever nos nossos canais, não é? E nós queremos que você interaja conosco, porque essa programação que nós fazemos aqui na Lagoinha Porto é exatamente para edificar você. O Encontro às 6 é um programa que nós temos na Lagoinha Porto, para que especialmente, não somente, mas especialmente nesse tempo de confinamento social, as pessoas possam ter a oportunidade de se encontrarem através, não é, das redes sociais. E você é encorajado. Nós queremos que você divulgue para os seus amigos, para os seus familiares. Já mande esse link, né, para que as pessoas possam também acompanhar, porque o nosso programa tem o devocional, esse pequeno devocional que nós fazemos nesse fim de tarde, não é? Aqui em Portugal. E nesse momento do dia temos esse tempo de meditar na palavra de Deus, sempre com um texto da palavra de Deus. Temos também, às vezes, trazemos aqui profissionais que vão trazer informações muito relevantes e pertinentes para as pessoas nas diferentes áreas da vida, não é? E temos também testemunhos, temos outros pastores que falam conosco, não é? E no programa de hoje, como você pode ver, nós temos hoje no cenário o nosso cenário está um pouquinho diferente, não é? Porque teremos uma convidada que estará aqui ao meu lado em instantes para trazer em direto o seu testemunho, um testemunho de cura sobrenatural. A Caroline Coelho, daqui a pouquinho, vai contar o que Deus fez na vida dela, não é? E você vai ver que realmente Deus é muito poderoso, não é? E aliás, Ele é o Todo-Poderoso, não é? Mas antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, antes de nós ouvirmos o testemunho, nós temos também um convidado que ao longo desta semana nós tentamos tê-lo conosco aqui, mas por vários motivos, né, inclusive técnicos, nós não conseguimos trazê-lo antes. E agora ele está de volta, está de volta porque vamos conseguir colocá-lo também conosco no nosso Encontro às 6. É o pastor Joaquim Teixeira, um irmão português muito precioso, que vive lá em Paris, é o pastor da Lagoinha Paris. E eu quero já dar as boas-vindas ao pastor Teixeira, que é assim que nós o chamamos, os mais íntimos, até o Kim Teixeira, né? Pastor Kim Teixeira, seja muito bem-vindo ao nosso programa e é com muita alegria que nós o recebemos aqui no nosso Encontro às 6. Olá, pastor Jean, a paz do Senhor, que saúde também, não só você, mas também todos os ouvintes que neste momento nos estão a ouvir o seu programa. E quero lhe dizer que nós aqui estamos em França, está um dia maravilhoso, embora nós tenhamos que estar confinados, dentro de casa, sem podermos sair. É isso. Sim, pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? É uma alegria muito grande poder revê-lo e também saber que vocês estão aí firmes, embora confinados, né? E também espero que a pastora Guida esteja bem, tudo esteja tranquilo com vocês. Bom, pastor Teixeira, ainda que por alguns poucos minutos nós vamos conseguir falar com o senhor hoje, porque eu sei que também, né, há tanto por fazer aí em França. Nós queremos, nesse tempo de confinamento, né, social, quase que no mundo todo, praticamente, né, pelo menos em todos os continentes você tem nações em confinamento social forçado e aqui na Europa vários países, não é? A gente queria ouvir um pouquinho
como que vocês aí, não é, os irmãos da Lagoinha em Paris, não é, junto com os franceses, como que os franceses e vocês que estão aí têm vivido aí já há tanto tempo, têm recebido esse tempo de confinamento social, não é? Como que isso tem impactado a vida das pessoas aí na França? Quanto aos franceses, a situação, eu quero dizer que não está muito boa, digamos assim, por causa dos muitos casos que está havendo. As últimas notícias que eu vi, 10 médicos morreram já, não é? Pessoal que trata as outras pessoas, e é um bocado complicado, mas na maior parte do tempo nós estamos seguindo as ordens do governo, porque não podemos fazer de outra maneira, porque senão pagaremos multas avultadas que o governo decretou para todos aqueles que desobedecessem. Porque nos primeiros tempos as pessoas começaram a abusar um pouco e começaram a sair para as ruas quando já começa a haver sol, e então tiveram que alterar. A multa mais baixa é de 130 euros, e para todo aquele que sem razão sai à rua e for recidivista, quer dizer abusar, for apanhado 2 vezes, ele pode pagar até 1.300 euros. Uau. Então tem sido bastante difícil, isto é, a questão de alimentos tem sido difícil também de comprar, porque todos os hipermercados ficaram vazios. Para fazer compras precisamos de assinar um papel para mostrar à polícia, no caso deles nos mandarem parar, e estamos vendo que está a haver uma grande dificuldade também no restabelecimento digamos assim, das mercadorias, dos bens que foram retirados dos hipermercados. Sim. Portanto, há algumas coisas que faltam, há prateleiras vazias, porque o povo francês, no princípio, quando ouviu a notícia de terem de ficar em casa, eles ficaram, creio que, assustados e assaltaram, digamos assim, os hipermercados. Então, como sabem, estamos perto dos 2.000 mortos, não sei hoje à noite como estarão as notícias, mas estamos perto dos 1.000 mortos, digo, e há muita gente infectada, não é? Então, eu creio que, embora que seja difícil para nós ter de ficar confinados, ter de ficar em casa, será, penso eu, uma solução. Quanto à Igreja, estamos nos adaptando às necessidades que o tempo exige, não é? Sim. Portanto, é proibido a reunião mais que 2 pessoas, portanto, as igrejas estão fechadas, não é? Até segunda ordem. Sim. Então, é assim mais ou menos a situação que estamos vivendo aqui em França. Ultimamente, as autoridades disseram que possivelmente vão aumentar o tempo de confinamento, portanto, as pessoas irão continuar em casa. Certo. E não sei por quanto tempo, não sabemos, mas penso que esse será um dos princípios que eles vão adotar. Sim. Bom, pastor Joaquim, pelo visto não está tão diferente assim, não é? Daquilo que se passa cá em Portugal também, né? Inclusive, mais precisamente ontem aqui em Portugal, não sei se o senhor tem acompanhado, imagino que sim, que o senhor como português deve estar acompanhando também. A situação de Portugal começou, acho que eles chamam de terceira fase, não é? A fase da mitigação, onde entende-se que haverá uma contaminação muito grande nesses próximos dias, né? Vai atingir aí o pico até no máximo dia 15 de abril, por aí.
Então, hoje mesmo já ouvi carros aqui passando pela rua, carros do bombeiro voluntário, com alto-falantes, falando para as pessoas não saírem de casa e etc. Ou seja, como cristãos nós temos que realmente, né, orar e confiar que Deus vai intervir em nosso favor. Bom, eu queria, pastor Joaquim, lhe agradecer já pela sua participação, por essas informações, né? Eu sei que como igreja também aí vocês estão atuando, né? Mas eu queria pedir que o senhor, antes de nós encerrarmos a sua participação, que o senhor pudesse orar, não é? Orar por nós, e o senhor é um grande homem de Deus, em quem eu também me inspiro muito. Então eu gostaria que o senhor orasse por nós, não é? Não só por nós cá em Portugal, pela situação também em França, não é? Na Europa como um todo e também pelos outros continentes, porque a gente sabe que não só essa questão mesmo do coronavírus é uma preocupação, mas os desdobramentos que virão a seguir, como por exemplo as possíveis a recessão econômica nas respectivas nações. Então, por favor, o senhor pode nos conduzir em oração nesse momento, porque aqui nós temos muita liberdade de orar no nosso encontro às 6, viu? Fique à vontade. Ok, então foi um prazer também para mim estar com os irmãos aí de Portugal, é o meu país, é a minha nação, continuo a ser português. Mando um abraço para todos e vamos então orar pelas nações mesmo, para que o Senhor possa nos livrar deste grande problema. Quero dizer também que, antes de orar, nós fizemos um relógio de oração entre toda a igreja. Nós estamos orando 24 horas sobre 24 por este assunto e por outros assuntos também que nós temos, por outros assuntos. Mas este é o assunto principal. Então também temos entusiasmado a todos os irmãos que queiram jejuar a fazê-lo, e Deus vai nos dar livramento certamente. Então eu vou orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que tu me concedes de poder ter estado neste programa, de poder falar com estes irmãos. Te agradeço, ó Pai, também por a tua igreja, a tua amada igreja, Senhor, e te peço, ó Deus, que tu nos livres, Senhor, de toda esta afronta deste vírus que procura desestabilizar, que procura trazer muito mal, muita angústia a muita gente. Eu oro, ó Deus, pela França, oro para que tu, Senhor, nos livres deste vírus muito rapidamente e que cada vez menos pessoas Amém, morram Senhor, por esta situação do vírus, Senhor. Te peço também Amém, por Portugal, ó Deus, que tu abençoes, Senhor, que tu livres Portugal de passar por uma situação como está a passar a Itália, a Espanha e a França também, Senhor. E te peço, ó Deus, que tu nos guardes, tu guardes os teus filhos, Senhor, pois temos promessas da tua parte. Amém, Eu oro, ó Senhor. Deus, por toda a Europa em geral, Senhor. Lembro também a Itália que está sofrendo este flagelo, Senhor. Te peço, Pai, pela Espanha também, Senhor, e temos ouvido falar, Deus, também da Inglaterra, da Alemanha, mas eu peço-te, Senhor, que toda a Europa, Senhor, te ponha da tua mão poderosa, que tu és poderoso para fazer parar este vírus em nome de Jesus e para a tua eterna glória. Senhor, eu te peço, ó Deus, que nos livres de toda a enfermidade, que nos livres de todo o mal, em nome de Jesus e para a tua eterna glória. Amém. Então, meus irmãos, Pastor Jean, um bom fim de tarde para todos vós e até à próxima, se Deus quiser. Tchau. Amém. Tchau, pastor Joaquim, muito obrigado por esse tempo, ainda que tão pequenino, né? Um tempo, tão pouco tempo, mas um tempo em que nós pudemos ouvir um pouquinho, não é, o seu relato e saber o que Deus está a fazer por aí. E nós aqui, nós queremos também, né, queremos que você seja edificado com uma palavra de encorajamento. Daqui a pouquinho nós teremos a nossa convidada especial,
Caroline Coelho a trazer um testemunho muito edificante de cura, uma cura sobrenatural que o Senhor realizou na sua vida. Mas eu quero ler com você um texto, antes da participação da Caroline, que está em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 8. Hebreus 13, 8. E vou ler também o versículo 9, Hebreus 13, 8 e 9. Diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e será o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. O texto é claro, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o mesmo, forte e poderoso, aquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Jesus, o Senhor, é quem tem o controle de todas as coisas, porque a Bíblia diz que Deus sujeitou a Ele todas as coisas, debaixo da sua autoridade, Ele recebeu toda a autoridade. Jesus Cristo, Ele continua operando os mesmos milagres que Ele operava antes. Embora Ele não está na terra fisicamente, a palavra de Deus diz que Ele está a interceder por nós nas regiões celestiais, mas Jesus Cristo, Ele continua sendo forte e poderoso. E nesse tempo em que muitas pessoas são atacadas na sua fé, nas suas emoções, para que elas duvidem, para que elas não creiam no poder de Deus, não creiam que Deus pode realizar milagres, nós temos que olhar para Jesus. Olhar para Jesus sabendo que Jesus, Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele continua operando os mesmos milagres. Ele continua trazendo a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus continua trazendo a vontade de Deus para a terra. Creia nisso. Jesus é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Você não pode duvidar de Jesus. Não duvide de Jesus. Continue crendo que Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Jesus, Ele é o próprio Deus. Jesus, Ele não foi apenas homem que andou na terra. Ele é Deus, não é? E Ele opera milagres. E o nosso encontro às 6 quer exatamente edificar a sua fé e trazer esta convicção ao seu coração, porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não está morto. Jesus ressuscitou e o mesmo poder que operava através de Jesus na terra, opera ainda hoje, na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que crê, não é? É por isso que nós queremos no nosso encontro às 6 edificar a sua vida. E pensando nisso, pensando na oração que o pastor Joaquim Teixeira fez há pouco, pensando nesse texto da palavra, é que nós queremos que você seja edificado, edificada com um testemunho sobrenatural, né? Eu quero já introduzir na nossa conversa aqui no nosso encontro às 6 a Caroline Coelho. Eu vou lhe chamar de Carol, viu, Carol? Por favor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? E é uma alegria poder ouvir o seu testemunho aqui. Amém. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui nesse programa que tem nos abençoado diariamente, nesse tempo de quarentena. E eu estou muito feliz de poder dividir com vocês esse testemunho que o Senhor fez na minha vida. Amém. E é uma alegria também para nós, né, ouvir o que Deus fez na sua vida. Bom,
Carol, você trouxe aqui alguns exames, não é? A Carol, ela tem um testemunho de cura fantástico e sobrenatural. Você vai ver como que Deus, realmente Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre o mesmo. A Carol, eu tenho aqui os resultados, daqui a pouquinho você vai poder ver aí na sua tela os resultados. Carol, você tem quantos anos? 26 anos. 26, você é casada e tem uma filhinha de quantos anos? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, que é a Bela, Isso. né? Muito bem. Bom, como é que é a sua história? Conta um pouquinho para o pessoal que está em casa. Então, tudo começou na gravidez. Nos primeiros 3 meses, geralmente, algumas mulheres têm essa dificuldade da alimentação, né? Porque tem muitos enjoos, essas coisas que acontecem. E nos primeiros 3 meses eu fiquei bem enjoada, tinha dificuldade de me alimentar por conta da gravidez. Mas fui fazendo as análises, né? Os exames que nós sempre fazemos para acompanhar a gestação. E eu já estava vendo que estava com uma anemia forte. E assim, eu sempre tive um pouquinho de anemia, mas aquela nada demais, que não precisa tomar medicação nem nada. Mas na gravidez aumentou. E aí a médica falou, olha, a gente precisa cuidar disso aqui, porque se você continuar com essa anemia muito forte, você vai precisar fazer transfusão de sangue, vai ser mais complicado. Então eu consegui, ao longo da gestação, a gente foi acompanhando com as análises e com a alimentação eu consegui melhorar. Sim. Então não precisei tomar nenhum remédio, não precisei fazer transfusão de sangue, nem nada. Quando a Bela nasceu, e ela fez 5 meses, eu já estava me sentindo muito cansada. Sim. E aí eu já não sabia, porque neném recém-nascido já deixa a mãe cansada, né? Então eu não sabia se era por causa da bebê ou se tinha alguma outra coisa acontecendo. E aí eu fui algumas vezes na emergência do Hospital de Portimão. E quando eu cheguei lá, eles falavam, olha, não é nada demais, receitavam umas saquetas e me mandavam Portimão, para quem não sabe, é no sul de Portugal, lá na região do Algarve. Então você já vivia cá em Portugal nessa ocasião. Sim, sim. E aí eu tive a Bela já aqui em Portugal. Eu cheguei aqui em Portugal quando eu estava com 6 meses de gestação. Sim. E isso ela já estava com 6 meses. E me mandavam de volta para casa, mas eu continuava me sentindo cansada, continuava me sentindo esquisita e não sabia o que era. E até que eu fiz algumas análises numa dessas vezes que eu voltei ao hospital. E quando o médico me chamou com os resultados das análises, quando eu entrei na sala do médico, tinha uns 6 médicos me esperando. Quando eu vi aqueles médicos todos na sala me esperando, eu pensei, alguma coisa está errada aqui. Tá, Carol, só um minutinho. Eu quero, nesse momento, você que nos acompanha, eu quero te encorajar a mandar esse link do nosso programa, né, que está aqui sendo transmitido nesse momento, para os seus amigos, familiares, ou de repente para aquele parente seu que está hospitalizado, alguém que precisa de um testemunho de fé e de cura, não é? Você possa então enviar esse link agora, compartilhar, porque nós estamos diante de um testemunho sobrenatural de cura. Daqui a pouquinho você vai ver os resultados, inclusive, não é? E você está vendo a Carol aqui agora conosco, que tem realmente, não é, um testemunho do que Deus fez. Então partilha isso e você pode também, se você tem alguma situação na sua saúde, nós queremos orar por você também, não é? E você pode inclusive mandar para o nosso número de WhatsApp a sua participação, seu pedido de oração, não é? E nós temos intercessores a orar constantemente, não é? Pela vida das pessoas. Então você também pode colocar aqui nos comentários também o seu pedido de oração, a sua necessidade, caso queira. Se não quiser, pode enviar também para o nosso número de WhatsApp e nós vamos encaminhar para os nossos intercessores, né? Para a nossa equipe pastoral. Nós temos cá na Igreja do Porto uma equipe pastoral. Se você é de alguma outra região de Portugal, que não seja aqui no Porto, nós também vamos encaminhar para outros pastores em outras regiões de Portugal, né? Ou quem sabe até mesmo da Europa ou ainda do Brasil, ok? Bom, Carol, então, desculpa ter te interrompido, porque eu realmente entendo que as pessoas precisam ser motivadas, não é? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, não é? E nós ouvimos há pouco na palavra que Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então, você é um testemunho vivo de que Jesus continua a realizar milagres. Então, por favor, continue de onde você parou. Amém. Então, e aí eu fiz essas análises, os médicos me chamaram, e são essas análises que o senhor tem, com as taxas muito baixas. Tá, eu tenho aqui em minhas mãos, eu vou pedir que o Tarek mostre, claro que daqui você não consegue ver, mas nós temos já ali para projetar para você. Eu tenho aqui o resultado, está aqui, Serviço de Patologia Clínica,
direção doutora Tereza Vaz, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, lá no alto da tela, mais no centro, na terceira linha ali, você consegue ver o nome da Caroline Nunes Coelho, ok? E aí, lá embaixo, você tem os resultados e a conclusão do exame. Está aí marcado em destaque, né? Eu estou com esse papel em mãos aqui, você está lendo conclusão, leucemia mieloide aguda. Carol, explica assim, em termos práticos, o que seria isso, leucemia mieloide aguda, para pessoas como eu, né, não são da área da saúde, nunca tiveram diante de um diagnóstico desse, entender melhor o que seria isso. Então, esse diagnóstico foi de leucemia em estágio terminal, que é um câncer no sangue. Meu Deus. Só que assim, nesse momento que eu estava contando para vocês, de quando me chamaram de volta, eles ainda não sabiam o que eu tinha. Eles só viram as taxas muito baixas, me internaram, e nesse momento eu ainda amamentava a Bela, então eles me internaram junto com ela. Tá. Esse exame aqui marca a data de 10 de junho de 2019. Isso. Né? E aí eles fizeram várias análises durante 3 dias, e aí no terceiro dia é que eles constataram que era leucemia. Ou seja, um câncer no sangue. Exatamente. Né? Em outras palavras, um cancro no sangue. Né? Isso, e eles fizeram o exame da medula, aquele exame que tira um pedacinho do osso. Meu né? Deus, aquele horrível. O pior exame que eu já fiz na vida, o pior dia, dos piores dias, né, com certeza. Posso imaginar, já ouvi falar desse exame, dizem que é insuportável. É, né? horrível. Escreve só um pouquinho como é que o exame é realizado, para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas estão olhando para você agora, né? A Carol é uma jovem esposa, né? É uma mulher bem apresentada, é uma mulher bonita, né? Tem uma família linda, né? E aí as pessoas podem imaginar assim, não, a carinha boa da Carol, essa voz meiga, suave, não foi tanto sofrimento assim. Então, descreve um pouquinho só a questão desse exame, para que as pessoas entendam. Esse exame foi bem difícil, me colocaram deitada de bruço na cama, 3 enfermeiras me segurando pelas mãos e outras 3 nas pernas. E aí eles dão uma anestesia, sendo que assim, a anestesia não pega no osso, né? Então é uma anestesia local. E eles vêm com uma maquininha, eles não me deixavam olhar. Então eu só posso falar do que eu estava sentindo. Então eles vêm com uma maquininha e eles fazem um buraquinho no osso e tiram um pedaço do osso para a partir daquele osso eles poderem fazer o exame da medula. E Meu Deus. o exame é assim. Então Meu Deus. Bem, bem difícil mesmo. E aí, depois que eles tiveram esse resultado da leucemia, eles me encaminharam para o hospital de Lisboa e eles queriam me levar de helicóptero, porque estava tão grave eles queriam que eu fosse o mais rápido possível, mas não tinha um helicóptero naquele momento. Então, eu fui de madrugada na ambulância e o Tarek foi comigo, meu marido, foi comigo e deixamos a minha filha com os meus pais. E aí, quando eu cheguei lá no hospital de Lisboa, já tinha uma equipe me esperando, uma hematologista para me contar tudo o que aconteceria, como seria o tratamento. E eu já cheguei no Hospital de Lisboa tomando a medicação do nível 4. Meu Deus. Que é o nível mais forte que tem, da quimioterapia. Então, eu já cheguei lá fazendo esse tratamento, e aí eu cheguei de madrugada, e no dia seguinte, a médica me chamou e falou, olha, eu vou conversar com você agora sobre como vão ser os seus próximos dias. E aí ela desenhou uma linha do tempo de 15 dias na minha frente. E ela falou, olha, eu sei que você tem uma bebezinha e se você quiser encontrar com ela de novo, você tem que trazer ela aqui. A Bela estava com? Lá em Portimão com os meus pais. Com quantos meses? Com 6 meses. Meu Deus. Ela falou, você precisa pedir para os seus pais trazerem ela aqui para você poder encontrar com ela, porque depois você não vai mais poder encontrar com ela depois dessa semana, porque você está muito debilitada, muito fraca, e qualquer coisinha que, se alguém fosse resfriado, assim, com uma coisa pouca, para mim já podia ser fatal. Então, eles já até falaram, se você tiver alguma fé, se você quiser trazer alguém aqui de religião, você pode trazer agora. E, assim, ou seja, já se despeça da família, se você crê em alguma coisa, já se prepara, porque você não vai durar muito. Basicamente é isso. Basicamente foi isso que ela falou. E assim, eu nem sabia, eles não falavam para mim que era estágio terminal, eles tinham falado só pro Tarek. Mas para mim, nesses momentos, eles falavam comigo assim, bem diretamente. Como é que seu esposo interagia com você nesse momento? Então, pra gente, a nossa situação nesse momento era uma situação muito complicada, porque nós estávamos com problemas financeiros e
a gente não conhecia ninguém em Lisboa. E aí ele simplesmente entrou comigo naquela ambulância para estar comigo, mas a gente não sabia o que fazer. E foi nesse momento que a gente teve todo o apoio da Lagoinha, porque nesse momento nós éramos da Lagoinha de Portimão, e o pastor da Lagoinha de Portimão entrou em contato com todos os outros pastores da Lagoinha, e a nossa família Lagoinha mesmo se uniu para ajudar a gente naquele momento. As pessoas não sabiam o que a gente estava passando. Eu me lembro do pastor Rodrigo fazer contato conosco e pedir oração mesmo, né, para Carol, eu me lembro disso. Pois é, e aí a gente sentiu mesmo esse apoio dessa família, que a gente nem sabe como que seria se a gente não tivesse a família Lagoinha aqui, porque a gente aqui em Portugal fica longe da nossa família, né? Eu tenho os meus pais, mas só os meus pais que estavam aqui, e eles estavam com a Bela o tempo todo, então eles não podiam ficar com a gente. Embora você é portuguesa por descendência, mas não tem também a parentela aqui, né? Sim. Então, assim, a família Lagoinha nos abraçou, o pastor de Lisboa levou o Tarek para casa, cuidou dele, levava ele no hospital para encontrar comigo nos horários de visita, e o Senhor realmente cuidou de nós, assim, nos mínimos detalhes, todos os dias. E diante desse diagnóstico lá, a médica disse, você tem aqui 15 dias, em outras palavras, bom, prepara a sua vida para os próximos 15 dias, que é isso que você vai durar, em outras palavras, é isso que ela disse, né? Sim. Como é que foi ali, como é que você ficou por dentro? Sua fé, o seu coração, você já era cristã, portanto, como é que você teve essa postura diante de Deus? Pois é, esse momento, Deus falou muito comigo que assim nós precisamos estar realmente o tempo todo com o nosso coração no Senhor, porque as pessoas chegavam para mim e falavam, olha, agora a Bela tem que ser a sua força, mas a Bela de jeito nenhum podia ser minha força naquele momento, porque ela era a minha maior fraqueza. Se eu pensasse na minha filha naquela hora, eu pensava que eu queria vê-la crescer, que eu queria estar com ela, eu queria cuidar, e se eu pensasse nela, eu desmoronava. Claro. Então, assim, Deus realmente foi a minha força, Deus falou muito comigo sobre a nossa mente, que nós precisamos guardar a nossa mente cativa ao Senhor, porque tudo começa na nossa mente, né? O próprio pecado, a gente já não começa praticando o pecado, ele começa lá na nossa mente, a gente começa a pensar, e aí a gente vai e faz a ação. Então, Deus trabalhou muito na minha mente nesse momento de poder crer que Ele podia fazer um milagre, que a qualquer momento aquilo podia mudar, aquilo podia ser tudo diferente, porque assim como eu estava internada do dia para a noite, eu tinha plena convicção que Deus podia do dia para a noite me tirar daquele lugar. Sim. E como é que foi, então, esse momento que tudo começou a mudar? Assim, como é que foi o processo? Você levou uns dias ou você dormiu com esse diagnóstico aqui e, de repente, no outro dia você já estava conseguindo fazer coisas que você não fazia? Como é que se deu isso? Não, foi ao longo do tempo. Eu estava fazendo esse tratamento de quimioterapia e eu ficava muito debilitada, eu me sentia muito cansada. É um tratamento muito ruim mesmo. Eu já acordava tomando remédio para o estômago aguentar toda a medicação que eu ia tomar ao longo do dia. Então, eu me sentia muito fraca e muito debilitada. Eu não tinha força para fazer nada. Eu realmente só conversava com Deus e quando o meu marido podia entrar no horário de visita, eu conversava com ele, mas eu não sentia no meu corpo nenhuma melhora. Era só a minha fé mesmo. E eu fazia exames de sangue o dia todo, toda hora vinha alguém fazer exame de sangue, toda hora que eu tinha febre eu tinha que fazer exame de sangue. Então era o dia todo, já não tinha mais onde me furarem. Assim, às vezes vinham 3, 4 enfermeiras para tentar tirar sangue porque eu já estava muito fraca. E aí foram passando os dias, eu fui continuando fazendo tratamento, até que chegou a madrugada de sábado para domingo, onde domingo era o primeiro batismo da Lagoinha de Portimão. E estava aquele clima ruim, né? As pessoas tristes na igreja, o pastor até pensou em cancelar o batismo, mas aí eles resolveram não cancelar, continuaram. E na madrugada de sábado para domingo, eu estava me sentindo muito fraca. Eu acordei de madrugada, assim, umas 3 e pouca da manhã, com muito frio e me sentindo muito fraca. E aí eu me lembro que eu só pedi para a enfermeira trazer um edredom para mim. Ela me deu. E eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. E eu dormi. E aí, quando eu acordei, eu só escutei um médico falar, Caroline. Aí eu acordei, assim, assustada, tudo apagado ainda. Tinham 3 camas nesse quarto comigo e a minha era do meio. Aí eu olhei para o lado, as outras 2 ainda estavam dormindo e eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Aí o médico já estava com todos os equipamentos que eles usavam para fazer as análises. Ele falou, olha,
me desculpa te acordar, mas eu tenho um diagnóstico aqui para conversar com você e eu achei que era importante. Aí eu falei, tá bom. Eu olhei no meu celular, 8 e pouca. Aí eu sentei e ele falou assim, olha, nós estamos analisando os seus exames todos esses dias, porque eu fazia exames contínuos. E ele falou, olha, nós estamos analisando, nós fizemos novamente o exame da sua medula e você não se encontra mais no estado de leucemia. Glória a Deus. Foi assim. E eu não sabia nem o que eu falava naquele momento. Eu só conseguia, assim, agradecer a Deus mesmo. Eu falei, mas o senhor tem Aleluia. certeza absoluta? Aí ele, não, nós temos certeza sim. Aí eu falei, mas eu posso contar para os meus pais? Eu posso contar para o meu marido? Aí ele, não, pode sim, você vai voltar para casa, você só não vai hoje porque nós não temos ambulância, mas amanhã você já vai voltar para Portimão. E foram quantos dias no hospital nesse caso? Foram quase 2 semanas. E aí eu voltei para casa e quando eu cheguei no hospital de Portimão, eu passei um dia inteiro com os médicos de Portimão, brigando com os médicos de Lisboa, porque eles não aceitavam esse diagnóstico de jeito nenhum. E quando eu saí do hospital lá em Lisboa, assim, foi uma comemoração no hospital. Claro. Todos os médicos, as enfermeiras, até as pessoas que limpavam o quarto vieram conversar comigo, fizeram uma festa e eu falava para todo mundo, Deus continua fazendo milagres. Amém. E todos concordavam, não tinha um que não concordasse, porque realmente era impossível, assim, só Deus diante mesmo. do diagnóstico desse, né? Era tão sério o diagnóstico que a outra equipe médica não estava aceitando o diagnóstico de cura, né? Porque era muito sério o seu diagnóstico. Foi exatamente isso. E aquela médica que tinha falado comigo dos 15 dias, ela entrou no quarto e falou, olha, minha filha, você tem que chegar em casa e dar uma festa, porque você não sabe do que você se livrou. Meu Aí eu Deus. falei para ela, foi Deus que me livrou, porque Deus que fez esse milagre. Aí ela, com certeza. E aí foi Glória uma a Deus. festa de despedida mesmo no hospital. E depois eu fiquei ainda mais algumas semanas lá no hospital de Portimão, porque eu ainda estava com uma anemia de vitamina B12, falta de vitamina B12. Sim. E aí eu comecei com um tratamento, que foi a única coisa que eu precisei fazer depois disso. Eu fazia tratamento com injeções de vitamina B12. Primeiro, eu fazia diariamente, depois uma vez por semana e depois uma vez por mês. E agora o Senhor nos conduziu aqui para o Porto. E antes de vir para o Porto, eu fui na minha última consulta lá em Portimão. E para poder pedir transferência aqui para o Porto, essas coisas todas. E fizemos as análises. E eu não vou mais precisar tomar nem Glória as a injeções Deus. mensais, porque graças a Deus já está tudo normalizado. E uma médica até tinha me falado uma vez que eu teria que tomar para sempre, Meu a Deus. vida toda, essas injeções, porque era como se meu corpo não absorvesse mais a vitamina. Mas Deus fez um milagre completo mesmo. A graças obra que Deus começa, Ele faz completo, não é? Louvado seja Deus. Amém. Muito obrigado por partilhar conosco seu testemunho, viu? Você que está em casa, não é? Certamente você foi inspirado por esse testemunho da Carol, não é? E nós queremos orar por você. Talvez você tenha algum tipo de enfermidade, seja físico ou emocional, não importa, não é? Ou quem sabe um familiar seu tem também alguma situação de enfermidade, né? Nós queremos orar por você. Depois de um testemunho tão precioso como esse da Carol, não é? Nós queremos orar por você agora. Aqui no nosso Encontro às 6 é assim, o programa ele é voltado para a edificação de vidas. Então, nós queremos abençoar a sua vida pela fé, não é, Carol? A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor e aquilo que concordarmos na terra será também concordado no céu, não é? Então eu quero, junto com a Carol, unir a minha fé, a fé da Carol, a sua fé que está do outro lado aí também, porque nós vamos orar. Amém. Né? Pastor, mas eu queria só aproveitar Sim. para agradecer a toda a Lagoinha, toda essa família, tanto a Lagoinha de Portimão, como a Eu acho que o seu microfone está ligado? Tá ligado, aqui está ligado. Então veja se é aí na mesa. Acho que vocês fecharam o microfone dela na mesa? Sim, vê. Pode falar, Carol. Posso falar? Fala. Só queria aproveitar para agradecer a toda a família Lagoinha, Lagoinha Portimão, Lagoinha Lisboa, Lagoinha aqui do Porto, e a todos os irmãos que oraram por mim, que esse é, né, para agradecer, porque eu sei que muitas pessoas oraram, muitas pessoas se preocuparam, e eu não tive ainda a oportunidade de agradecer a todos, então eu quero aproveitar. Publicamente, então, já está a agradecer, não é? Amém. Mas como eu estava dizendo, né, nós queremos orar por você que está em casa, não é? E quem sabe você está enfrentando alguma situação de enfermidade, está aqui um exemplo do milagre de Deus, um exemplo de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Jesus
que operou o milagre na vida da Carol, que operou o milagre lá atrás na Bíblia, não é? Quando nós lemos na Bíblia, ele é o mesmo Jesus que vai operar milagres na sua vida. Não é? Se a sua vida não tá bem, se a situação, ainda que não seja um problema de saúde física, mas se as coisas não estão indo bem para você, não é? Seja qual for o motivo, nós vamos orar agora. E se você não teve, antes de ouvir esse testemunho, não teve a oportunidade de estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo e quer fazer isso a partir de agora, nós também queremos orar por você, né? E vamos orar junto aqui com você. E talvez você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar aos caminhos do Senhor, nós queremos abençoar a sua vida também. Então, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero concordar em oração com cada uma das pessoas que ora comigo agora, pedindo ao Senhor que o teu milagre, o milagre da vida, a salvação do Senhor, venha sobre cada um que pede ao Senhor graça e misericórdia. O Senhor é Deus e nós cremos que somente o Senhor tem todo o poder. Assim como o Senhor curou a Carol e tantas pessoas, conforme a Bíblia nos relata, e tantas pessoas, mesmo na nossa geração, como a Carol, foram curadas e têm sido curadas, nós apresentamos cada um dos nossos irmãos e irmãs que ora conosco agora e concorda com esta cura que só Jesus pode operar. Só o teu poder, através de Jesus, pode operar. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade na vida de qualquer um dos meus irmãos e irmãs que ora comigo agora, ó Deus, e nós declaramos que a vida de Deus, a vida de Jesus, que o poder do Senhor, através do teu Espírito Santo, venha sobre a vida desta pessoa que ora conosco e que teu Espírito Santo possa confirmar o quanto o teu filho, a tua filha é amada, amado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Carol, mais uma vez, obrigado por estar conosco. E continue partilhando, divulgando as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, por favor, né? Ative o sininho aqui no canal no YouTube, dê o seu like, né? Curta o nosso programa, o nosso vídeo, a nossa página, o nosso canal, deixe o seu comentário, né? E partilhe com mais pessoas para que possamos chegar a tantas pessoas para serem edificadas com a palavra de Deus e também com testemunhos como o testemunho da Carol. E continue também mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, interagindo conosco. E estamos aqui no Porto para servir você como igreja na Lagoinha Porto. Um grande abraço, Deus te abençoe e um ótimo restante do dia, em nome de Jesus. Até a próxima.